Programa Liberdade na TV, hoje falando sobre defesa do consumidor. E recebe nos estúdios do Grupo Multimídia Liberdade MS, Lamartine Ribeiro, professor e também superintendente do PROCON, aqui em Campo Grande, a capital do estado de Mato Grosso do Sul. Obrigado pela entrevista inicialmente. É um prazer, uma honra estar aqui no Liberdade na TV. Ok, para começar, um assunto que tem preocupado o campograndense. Compra o apartamento e não recebe na data marcada. Esse atraso, ou mesmo aquele prazo que as construtoras pedem, é legal? Bom, faz parte do contrato, quando você adquire qualquer produto, qualquer bem, qualquer serviço, a determinação de um prazo para execução do serviço ou entrega do produto. Vai da geladeira até o imóvel. Esse prazo tem que ser respeitado. Toda relação de consumo é um contrato. Pode ser a geladeira, pode ser o picolé, pode ser o imóvel. Se for descumprido o prazo que foi estabelecido para a entrega, houve uma quebra no contrato. Nada fora disso justifica essa quebra de contrato. O contrato faz lei entre as partes. E o que passa a ser lei, então, que passa a vigorar, é essa obrigação da empresa de entregar dentro do prazo que foi estabelecido. Fora disso, a empresa descumpriu o contrato. Passa a existir, então, para o consumidor o direito de ter o seu dinheiro de volta, corrigido monetariamente, ou de uma compensação por eventuais gastos que tenha tido em razão do atraso da empresa. Como, por exemplo, o eventual aluguel que esteja pagando porque a empresa não entregou o imóvel. Então, quem descumpriu o contrato foi a empresa. E quanto à questão do reajuste nas prestações, durante o período do atraso, é legal a cobrança? Bom, a cobrança em si, conforme estabelecido no contrato, ela é legal. Se estiver o reajuste previsto no contrato, ele é legal. O problema é esse atraso, essa demora na entrega. Então, o consumidor tem que chegar num acordo com a empresa se desejar. Se não quiser, pode ter direito a reaver tudo que foi pago, corrigido monetariamente. Mas se quiser insistir na compra do imóvel, se quiser continuar com o contrato, então pode restabelecer bases para esse contrato. Ainda que haja o reajuste, ainda que o valor venha a aumentar, porque estava programado no contrato, o que tem que ser visto extracontratualmente foram as despesas, foram os gastos, os danos que esse consumidor teve em razão da demora, inclusive danos de caráter moral, caso tenham havido. Basta provar esse dano. Então, a verdade é que um erro não justifica o outro. Então, porque a empresa atrasou a entrega, isso não justifica que eu unilateralmente pare de pagar ou exija um descumprimento de outra regra do contrato. Então, o que eu tenho é o direito a rescindir o contrato com a devolução do dinheiro ou a reparação dos danos que eu eventualmente tive nesse período. Há casos em que essa devolução pode ocorrer em dobro do valor? Toda cobrança indevida, a devolução tem que ser em dobro. Então, se ficar provado que houve cobrança indevida, uma cobrança a mais, uma taxa que não estava prevista, a famosa TAC, taxa para elaborar o contrato, que eles costumam cobrar e que é proibida a cobrança, ou eventualmente a corretagem, a empresa não pode cobrar do consumidor o valor, o preço da comissão do corretor. Quem paga o corretor do imóvel é quem vendeu o imóvel, não quem comprou. Então, esses valores se foram cobrados irregularmente, a devolução de tudo que é cobrado indevidamente tem que ser em dobro. A nulidade de algumas cláusulas. Como que o comprador faz para detectar essas cláusulas e para conseguir a nulidade? Todo contrato de relação de consumo, ele, por conta da legislação de defesa do consumidor, ele é desequilibrado, vamos dizer assim, a favor do consumidor. Então, mesmo que você tenha assinado um contrato, mesmo que, como eu disse, faz lei entre as partes, se tiver alguma cláusula abusiva, o consumidor tem direito à nulidade dessa cláusula. O consumidor, ele deve buscar os seus direitos. Se for o caso, entre em contato com o PROCON, liga no 151, procura saber os seus direitos. E aí, se tiver alguma cláusula que está fora desse rol dos seus direitos, essa cláusula é abusiva e deve ser anulada, mesmo que o contrato tenha sido assinado com o consumidor sabendo que existia aquela cláusula. Para o consumidor, todo contrato pode ser questionado. Se for para a defesa do consumidor, todo contrato pode ser revisto.
E aí existe também o princípio da inversão do ônus da prova. Quem prova é a fornecedora. Normalmente, quem prova é quem alega. No caso do consumidor, quem prova é sempre o fornecedor, é sempre a empresa. Então, o consumidor alega. Quem tem que provar que não foi assim é o fornecedor. A relação entre construtora e também a pessoa que compra é sempre uma relação de diálogo, mas também de um embate, né? Principalmente no campo jurídico. A gente sempre procura trabalhar para que esse embate não ocorra, né? Nós sempre trabalhamos politicamente com relação às empresas para evitar que esse consumidor chegue até o PROCON. É claro que se ele chegar, tecnicamente ele vai ser bem atendido, mas nós procuramos conciliar essas situações todas. Mas é necessário lembrar que a relação desse consumidor não é exclusivamente com a construtora e muitas vezes o consumidor sequer sabe disso e isso também já é um problema. O consumidor, ao comprar um apartamento, ao comprar um imóvel de uma construtora, na verdade ele está se relacionando também com uma empresa jurídica, uma pessoa jurídica, com uma empresa de corretagem, a que está fazendo a venda. Então nós temos ali a incorporadora, a construtora e a vendedora. Então, às vezes existem três empresas envolvidas no negócio e as três são responsáveis solidariamente. Não adianta uma dizer que a culpa é da outra. As três respondem perante o consumidor. Então, o consumidor tem que saber com quem está se relacionando, conhecer o contrato, saber o que está assinando. Repare que às vezes você assina um contrato que não é com aquela empresa que anunciou na televisão, não é com aquela empresa que tem a marca dela espalhada para todo lado, que é a construtora. É com uma empresa de corretagem de imóveis. E essa empresa também é responsável caso algum problema aconteça. No próximo bloco, uma radiografia deste problema em Campo Grande, a capital do estado. Eu volto já.